Então, novamente, meu boa tarde para todo mundo. É uma alegria muito grande aqui poder participar de mais de pertinho, né, da discussão que vai ser tratada aqui. A gente já teve uma manhã muito produtiva, né, começamos com a excelente palestra do desembargador César Augusto, fazendo a gente repensar sobre a perícia, a necessidade de perícia, em que situações a perícia realmente contribui para a discussão, né, na propriedade industrial. Depois tivemos a alegria de desfrutar da palestra da desembargadora Maria Isabel, também sou Maria Isabel. E, por fim, vamos então concluir essa manhã com uma palestra com também um tema interessantíssimo, e aí eu fiquei pensando assim, que no fundo, né, esses 3 painéis colocam para a gente que o objetivo final é sempre a gente tentar, obviamente, trabalhar com o tempo a nosso favor e buscar o melhor, né, a eficiência, né, e aí eu acho que agora o terceiro tema justamente tem esse propósito, né, de dentro de um pensamento de uma melhor gestão do Poder Judiciário, você contribuir para a eficiência e fazer com que, de fato, as partes obtenham aquilo que elas precisam, né? Então, vamos ter aqui a oportunidade de entrar nesse detalhamento, até porque a própria perícia e a própria tutela provisória podem se beneficiar muito de um ato concertado, né? É uma ferramenta nova que surgiu mais, quer dizer, já existia, né, com a precatória, mas o Código de Processo Civil trouxe isso de uma forma mais evidente. E aí depois também temos a resolução do CNJ, que contribuiu muito para isso, formalizando e tornando, por exemplo, o ato concertado como um instrumento de cooperação judiciária. Então, é com muita alegria que eu... Inclusive, uma honra muito grande para mim, porque fui sua aluna na Emerge, não segui a carreira pública, estou aqui hoje, mas certamente as suas aulas contribuíram muito naquele cenário ali, porque trazia a experiência de alguém que estava atuando ali na prática. Então, é uma alegria muito grande apresentar aqui, então, o desembargador Alexandre Câmara, que é doutor e professor, todo mundo sabe também, e para trazer aí sempre provocações relevantes, temos aqui o sócio Marcelo Marzola, também é mestre e doutor pela UERJ. É isso, gente. Bom dia a todas as pessoas presentes, a quem nos vê por via remota. Eu queria começar agradecendo ao IDS pelo convite, pela insistência de me ter aqui pelo terceiro ano seguido, participando da coordenação desse encontro, desse seminário, que já entrou, como foi dito aqui, né? O Felipe disse isso, entrou para o calendário do IDS e acabou entrando para o meu também, né? Já há 3 anos seguidos. Dessa vez presencial, que bom, e permitindo encontros sensacionais, né? Rever amigos. Eu tenho a sorte de ter nessa casa grandes amigos, de rever o Dr. Washington, que eu já não via há muitos anos, e de poder encontrar numa sexta-feira, coisa rara, que não é dia de sessão, encontrar a minha querida amiga Maria Isabel. Vocês certamente ficaram encantados com a palestra dela. Eu tenho isso toda semana, né? Ela é minha colega de câmara, então é essa maravilha e essa capacidade de trazer as dúvidas. Ela está sempre com dúvidas, e isso é maravilhoso, né? Porque só não tem dúvidas quem não pensa, né? E ela está sempre com dúvidas. Eu acho que ela é campeã de pedidos de vista na nossa Câmara, sempre para aperfeiçoar os votos, os acordos do nosso colegiado. É bom demais ter a Maria Isabel como colega. Como é muito bom ter o César como colega de tribunal. Infelizmente, não somos da mesma Câmara, mas já atuamos juntos muitas e muitas vezes na sessão cível, na sessão de direito privado, e cada voto é uma aula. Esse negócio de crime e loucura, eu acho que a loucura dele é ir para o crime de vez em quando, porque o negócio dele é o direito privado, a área civil, é que ele ainda não descobriu isso. E a chance de estar aqui com a doutora Maria Isabel,
que eu reencontro agora, depois dos encontros em sala de aula, né? E com meu amigo Marcelo Mazzola, que é um dos... Eu já cheguei naquele momento da vida que a gente se refere à nova geração de processualistas, falando de quem veio depois da gente, né? Durante muito tempo, eu ouvi que eu era da nova geração, mas felizmente o tempo passa, e a gente sai da nova geração e vai para uma geração mais velha. A alternativa seria péssima. Então, ainda bem que eu já não... Eu estou aqui ainda, mas não sou mais da nova geração, mas o Mazzola é, além de ser um querido amigo, um processualista absolutamente brilhante, né? Eu tive a honra e a responsabilidade de ter sido da banca de doutorado dele, quando ele escreveu sobre sanções premiais, um livro que virou a grande referência sobre o tema. Acho que hoje, não só no Brasil, é a grande referência sobre o tema. E agora vocês se preparem, porque vem novidade por aí, vem uma obra espetacular. Eu tive também a sorte de ler, eu tive a sorte de ler antes de todo mundo, né? Que é o trabalho de pós-doutorado dele. E eu honrosamente escrevi o prefácio sobre trabalho que vai ser o grande marco teórico sobre o assunto. A escola tem essa capacidade sobre o silêncio do juiz. Preparem-se, vocês vão ter fortes emoções. E eu e a ministra Nancy Andrighi fazendo ali uma dobradinha, ela fez a apresentação, eu fiz o prefácio, e é um trabalho realmente espetacular. Então, uma honra, Mazzola, participar de mais esse evento com você. Já somos coautores, enfim. Então, além do elemento afetivo, né? Porque o Mazzola, antes de ser meu coautor, foi coautor com meu filho. Isso faz com que, enfim, acabe surgindo aqui uma relação mais do que fraternal, quase filial. Mas isso tudo era só para enrolar um pouco, porque eu não tenho tanta coisa para falar aqui. O meu tema é concertação de atos processuais e propriedade industrial. Concertação. Uma palavra que não fazia parte do vocabulário do direito e do direito processual até há pouquíssimo tempo. Embora esteja ligado a um tema que a gente, a rigor, já conhecia. A doutora Maria Isabel lembrou ali da carta precatória. Porque a carta precatória sempre foi o grande meio de cooperação entre juízos, mas é um meio muito antigo. A começar pelo nome, carta. Quem é que escreve carta hoje em dia? Mas antigamente, se um juiz precisava pedir ajuda do outro, mandava uma carta. O duro é ter que mandar carta hoje em dia, né? Com e-mail, com aplicativos de mensagem, e a gente ficar esperando cartas. Mas tudo isso tem que ser pensado na perspectiva de como o processo funciona ou deve funcionar hoje em dia. Então, a gente tem que estabelecer aqui um ponto de partida. César e Maria Isabel começaram com perguntas. Eu não vou começar com uma pergunta. Eu vou começar estabelecendo um ponto de partida. O ponto de partida é o processo jurisdicional brasileiro da atualidade, não só o civil, mas, claro, aqui a gente vai olhar para o processo civil, mas, em homenagem ao meu amigo César, também o penal. O processo jurisdicional brasileiro hoje é um processo cooperativo. É um processo comparticipativo. O Código de Processo Civil fala, em princípio, da cooperação. Eu lhes confesso que eu não gosto muito dessa terminologia, emprego porque é a que está na lei, mas eu não gosto muito, como também não gosto de colaboração, que alguns outros autores usam, porque essas duas palavras, cooperação e colaboração, dão sempre a ideia de ajuda. E muitas vezes as pessoas ficam imaginando, em função dessa terminologia adotada, que os sujeitos do processo, os atores do processo, vão se ajudar mutuamente. E isso, obviamente, é de uma ingenuidade assustadora. Ninguém vai ajudar ninguém. O processo é um ambiente de conflito. O autor quer ganhar do réu, o réu quer ganhar do autor. Como é que eles vão se ajudar? Isso não faz sentido. E seria muito ingênuo acreditar que haveria essa. Eu quando falo
sobre esse princípio para os meus alunos, seja na Escola da Magistratura, seja na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que eu leciono na graduação, eu digo, olha, se você acredita que vai ter ajuda, então você tem que imaginar a seguinte cena: o réu é citado num processo qualquer e alguém diz para ele que ele tem que cooperar com o autor. Aí ele vai pegar o telefone, vai ligar para o autor e dizer: autor, fui citado. Está dito aqui no código que eu tenho o dever de cooperar contigo. O que você precisa? O autor vai responder: reconhece a procedência do pedido aí para mim, por favor. Quer dizer, é de uma ingenuidade acreditar que isso vai acontecer, né? Como diz o professor Marcelo Pacheco Machado, grande processualista lá do Espírito Santo, né? É acreditar no processo dos ursinhos carinhosos. Isso não existe, né? Por isso que eu não gosto muito de cooperação nem de colaboração. Eu prefiro falar de comparticipação. O processo é comparticipativo. Todos os atores do processo participam juntos do desenvolvimento do processo e da construção do resultado. A rigor, as palavras cooperação e colaboração até podem ser lidas nesse sentido, e por isso que elas foram usadas, né? Cooperar aí é cooperar, né? Operar junto, trabalhar junto. Colaborar é colaborar. Laborar junto, trabalhar junto. Mas me parece que essas palavras têm uma carga semântica que acaba nos fazendo pensar em ajuda, em auxílio, e não é o ideal. Mas nós construímos um modelo de processo que a lei chamou de processo cooperativo, e que é esse processo comparticipativo. Um processo em que todos os sujeitos trabalham juntos, todos atuam juntos, cada um cumprindo o seu papel, para que se construa o melhor resultado possível, para que nós tenhamos o melhor processo possível. E isso estabelece algumas mudanças sobre o modo de nós vermos o processo. Vejam, se nós temos um processo que é cooperativo, que é comparticipativo, em que todos os atores estão ali juntos para construir o melhor resultado possível, então nós temos que parar com essa ideia de que existe hierarquia entre atores do processo e de que alguns estão subordinados a outros. Aquela imagem que nos foi apresentada na Faculdade de Direito da relação processual, com o juiz em cima, não só equidistante, mas numa posição de supremacia e com as partes embaixo, numa posição de subordinação, aquilo não faz mais nenhum sentido. Rigorosamente nenhum sentido. Se nós formos lá atrás, nas origens da teoria da relação processual, se nós formos a Bilov, se nós formos a Var, que são os autores que desenvolveram essa teoria, eles vão dizer a relação processual só se justifica, e esse só é muito importante, só se justifica pela supremacia do juiz e pela subordinação das partes. Ora, se ela só se justifica pela supremacia do juiz e pela subordinação das partes, então lamento dizer que ela não se justifica. Num processo cooperativo, ela não se justifica. Onde há subordinação, não há cooperação. Não há comparticipação. Eu falava disso agora há pouco no intervalo, conversando ali fora. O empregador que chama o empregado de colaborador. É empregado para colaborador. Porque tem subordinação. Olha, você é meu colaborador, vai lá e faz tal coisa. Não, mas eu acho que agora... Não acha nada, estou mandando fazer. Você é meu colaborador, vai lá e faz. Se eu sou seu colaborador, eu vou fazer outra coisa agora, que eu acho que é melhor. Não, estou mandando. Pai e mãe no exercício do poder familiar. Não, eu sou muito democrático lá em casa. Pai e mãe no exercício do poder familiar é sempre muito democrático. Não, lá em casa é tudo muito cooperativo, todo mundo é ouvido, até a hora que se fala a célebre frase: enquanto viver debaixo do meu teto, enquanto eu pagar os boletos, é do meu jeito. Claro. Ué, mas não tem comparticipação nenhuma, não tem colaboração nenhuma. É do meu jeito, porque eu estou dizendo que é, que sou eu que pago as contas. Eu nem posso dizer que os boletos, como o Flamengo, sempre viessem. Hoje essa piada não faz sentido. Hoje, infelizmente. Bom, mas isso é outra história. Vamos avançar a pauta. Nesse processo cooperativo, não existe apenas essa cooperação entre os atores de um determinado processo. Estado, juiz, e aí pensando no juiz como agente que personifica o Estado, autor, réu, terceiros intervenientes, tem mais do que isso.
Tem também uma cooperação que se dá dentro da instituição Poder Judiciário, que é a cooperação judiciária. E que, inclusive, nos permite ir um pouco para fora das fronteiras do judiciário, para permitir que o judiciário coopere com outras instituições. E aí aparece essa figura da cooperação judiciária, que foi objeto de 3 pequenos artigos do Código de Processo Civil. Os artigos 67, 68 e 69. Artigos que, no início, quando o CPC ainda merecia ser chamado de novo, já não merece mais. Tem 8 anos já. Daqui a pouco ele já vira adolescente. Mas quando ele ainda merecia ser chamado de novo, esses 3 artigos passaram absolutamente despercebidos da maioria das pessoas. Ninguém olhava para eles. As pessoas falavam de negócio processual, falavam de precedente, falavam de tutela da evidência, estabilização da tutela antecipada. Dessas grandes novidades que parecia que iam mudar o mundo. E hoje, a gente percebe que, claro, essas novidades tiveram lá um papel e vem cumprindo seu papel, mas esse papel talvez não fosse tão relevante assim na construção de um sistema processual mais eficiente. E aquele pequeno tema que estava ali no início tão esquecido, tão despercebido, acabou ganhando uma dimensão muito maior. Especialmente a partir da edição da resolução número 350 do Conselho Nacional de Justiça, que foi mencionado pela doutora Maria Isabel, e que é, na verdade, o principal marco normativo da cooperação judiciária. Porque deu vida àqueles 3 pequenos artigos do Código que pouco dizem. Pouco dizem. Até porque desses 3 artigos, um é para dizer que pode haver cooperação judiciária, o outro é para dizer que todos os órgãos têm que cooperar, e o outro é para dar exemplo de cooperação. Então, 3 artigos que pouco dizem. A resolução 350 é a base para a gente entender o que é, como pode funcionar a cooperação judiciária. Ela só não faz uma coisa. Ela não diz até onde a cooperação judiciária pode ir, o que é ótimo. Ainda bem, pelo amor de Deus. Porque o único limite da cooperação judiciária é a Constituição. E tanto se falou aqui da Constituição. Nós não podemos, com a cooperação judiciária, violar o sistema constitucional. Mas esse é o único limite. Fora isso, ponham a imaginação para funcionar. Porque dá para fazer, se não tudo, quase tudo, com cooperação judiciária. E tudo que não violar a Constituição e que for capaz de tornar o processo mais eficiente, a palavra-chave é eficiência, vai poder ser realizado através de cooperação judiciária. A palavra-chave é eficiência porque a eficiência é norma fundamental do processo civil. Ela está no artigo 37 da Constituição como princípio da administração. A gente sabe que não é só para o Poder Executivo, isso é também para o Poder Judiciário, e não só quando o Poder Judiciário exerce atividade administrativa, mas também quando ele exerce atividade jurisdicional. Há um precedente muito interessante sobre isso. A Constituição italiana, como a nossa, só fala do princípio da eficiência para a atividade administrativa. E há um acórdão conhecido do Tribunal Constitucional italiano que diz que o princípio da eficiência se aplica à administração em sentido estrito, mas também à administração de justiça, ou seja, à jurisdição. E isso, evidentemente, se aplica também ao direito brasileiro, mas para evitar maiores discussões, o CPC colocou lá, no artigo 8º, o princípio da eficiência como norma fundamental do processo civil. E o que é eficiência? Do ponto de vista do processo. O que a gente hoje chama de princípio da eficiência no processo, eficiência processual, nada mais é do que aquilo que antigamente chamavam de princípio da economia processual. É obter o máximo de proveito com o mínimo de esforço, com o mínimo de despende de tempo, de dinheiro, de energia. Isso é eficiência. Pois bem, como é que nós podemos ampliar a eficiência do sistema processual? Pensou-se
através da cooperação entre órgãos do Poder Judiciário, mesmo que órgãos de ramos distintos do Judiciário. Então, nós temos cooperação entre a Justiça Estadual e a Federal, entre a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho, entre o STJ e a primeira instância, entre o Supremo e o TSE. Todos os órgãos do Poder Judiciário, por seus magistrados e servidores, têm o dever de promover e realizar a cooperação. Isso é expresso em lei. E como é que se dá essa cooperação? Por alguns modos. O primeiro deles, o chamado auxílio direto. O auxílio direto nada mais é do que uma forma moderna de fazer aquilo que antigamente se fazia por carta precatória. No auxílio direto, um juízo se dirige diretamente, daí o nome, a outro juízo e pede auxílio. Diz, olha, para o meu processo aqui se desenvolver, eu preciso da sua ajuda. E se você fizer tal coisa, o meu processo vai se desenvolver de forma mais eficiente. Como pedir isso? Pode pensar o juiz, como é que eu peço? Porque eu sempre pedi isso por carta precatória. Como é que eu peço de uma forma mais eficiente? Anexo 1 da Resolução 350 do CNJ pede por e-mail. Mas o que eu escrevo no e-mail? O anexo 1 da Resolução 350 tem modelo de e-mail. Faz assim que vai dar certo. Que é para também não precisar queimar muito os neurônios. Faz assim. Alguém já queimou os neurônios por você. Vai lá e faz. E eu vou lhes dar um exemplo. Um exemplo de algo que aconteceu esta semana. Hoje é sexta-feira. Isso aconteceu na segunda. Vejam só. É um exemplo penal, mas, evidentemente, o mesmo raciocínio se aplica na área civil. Instaurou-se um processo penal na Bahia, numa comarca da Bahia. E se descobriu que o réu deste processo penal lá da Bahia está preso no Rio de Janeiro, por conta de um outro processo. Era preciso citá-lo aqui no Rio. Como é que o juiz da vara criminal lá da Bahia faria com que ele fosse citado no Rio de Janeiro? Qualquer um pensaria, carta precatória. Quanto tempo ia levar para ele ser citado? Muito tempo. O juiz lá da Bahia pensou assim, não vou mandar precatória. Vou pedir auxílio direto. Precatória teria que distribuir. E aí ia cair numa determinada vara. Até porque nós não temos no Rio de Janeiro vara para cumprimento de precatória, como outros estados têm, como o Pará tem, como São Paulo tem, o Rio não tem. Então, como ele não podia se dirigir a um juízo específico, ele se dirigiu ao Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no COOP, que eu tenho a honra e a responsabilidade de presidir. Chegou um e-mail na segunda-feira. O e-mail dizia, contava a história do caso, resumidamente. Trazia os dados do réu e perguntava assim, será que nós conseguiríamos, na quarta-feira, às 15 horas, colocar esse réu na frente de uma tela de computador com câmera para que ele seja citado por videoconferência? O núcleo disse, vamos tentar. No mesmo dia, oficiamos para a Secretaria de Administração Penitenciária, porque hoje tem essas salas para realizar esses atos dentro dos presídios. Porque, imagina, tirar o cara dentro do presídio. A Secretaria de Administração Penitenciária respondeu na própria segunda, dizendo, já localizamos o preso, ele está no presídio tal, lá tem a sala, não tem nada marcado para esse dia e horário, pode confirmar, está feito o agendamento. Respondemos, está tudo certo, mandei o link. Eles mandaram o link, nós encaminhamos para a SEAP. O e-mail chegou na segunda. Na quarta-feira, às 15 horas, esse senhor estava citado. 48 horas. Para que precatória? Vocês vão pensar, mas inocível, como é que você faria isso? Inocível, você não vai achar o réu está circulando por aí, a não ser que ele esteja preso. Sim, a gente não vai fazer citação assim.
Mas a gente tem feito audiência para oitiva de testemunho. Temos feito assim. Então, vem o e-mail, não vem a precatória, vem o e-mail, dizendo, olha, no nosso processo, está marcado a audiência de instrução e julgamento para o dia tal às tantas horas. A gente tem como fazer híbrida. Dá para vocês já arrumarem um jeito da testemunha que mora no Rio estar aí para ser ouvido? E qual é o drama do juiz de lá? O drama do juiz lá é que ele não sabe se essa testemunha tem boa internet. A maior parte das pessoas do Brasil tem acesso à internet só pelo celular. E muitas vezes com uma franquia de internet ridícula. Então, não sabe se tem internet, não tem como saber se aquela pessoa é aquela pessoa. Então, como é que eles fazem? Mandam um e-mail para o núcleo de cooperação, explicando a história, dizendo a gente vai fazer audiência tal dia e tal hora. Vocês têm como agendar aí para a gente a sala, chama sala passiva. Temos. Aí a gente passa o endereço da sala passiva para eles. O juiz de lá do interior do Piauí, intima a testemunha aqui no Rio, porque essa intimação pode ser feita por via postal, e intima dizendo o seguinte, olha, você está intimado para participar da audiência, comparecendo ao endereço no Rio de Janeiro. Aí a testemunha vai lá no núcleo de cooperação, lá a gente tem a sala passiva, tem uma pessoa lá, uma servidora, ela faz a identificação da testemunha, ela diz, é você, é você. Ela abre a sala com o link que o juiz lá, o antigo juiz deprecante, o juiz que pediu a cooperação, mandou o link, ela abre, ela se identifica, eu sou fulana de tal, servidora do tribunal. Aqui está a testemunha, já o identifiquei, já vi que é ele. Pode ouvir. E aí ela se afasta, a testemunha senta na frente da câmera, o juiz e os advogados de lá fazem as perguntas, a testemunha daqui responde. Então não tem mais a figura do juiz deprecado como um intermediário. A audiência é gravada por eles lá, não é gravada por nós aqui, porque a gente não precisa desse material. Acabou, encerra, fecha ali, acabou a reunião, vai embora, tchau. Aquela precatória para ouvir testemunha que levava 1 ano e meio, 2 anos, a gente está eliminando, está fazendo isso em 15 dias. Eficiência. Por quê? Porque é o judiciário daqui cooperando com o de lá. Mas não tem só o auxílio direto. Tem o ato conjunto. 2 ou mais juízes praticando juntos um ato só. Todo mundo aqui ouviu falar de um caso essa semana. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso proferiram juntos um voto. Um voto dos dois. Eles construíram aquilo juntos e fizeram um voto dos dois. Sensacional. Porque, claro, eles cooperaram. Eles trabalharam juntos naquele voto. E aquele voto manifesta o pensamento de ambos sobre o caso. A Maria Isabel disse que é chato falar da gente, né? Mas eu vou falar. Eu e a desembargadora Maria Isabel já tínhamos feito isso antes. Algumas vezes. Algumas vezes. Casos em que nós dois ficamos vencidos juntos e um de nós dois fez o voto vencido, redigiu, mas dizendo expressamente que aquele voto vencido não era de um só, era dos dois. Não deu ibope nenhum, primeiro porque nós ainda não somos o Supremo Tribunal Federal. Pois é. Até tem um Alexandre lá, mas eu tenho mais cabelo que ele. Isso. E porque tem uma peculiaridade. É que o nosso sistema eletrônico não permite que os dois assinem. Quando um assina, já vai para os autos. E aí a gente faz constar o nome do outro. E o sistema de lá permite que os dois assinem. E aí, claro, o de lá acabou tendo uma projeção muito maior, sem contar o fato que lá é o Supremo Tribunal Federal. Então, claro, ainda bem que teve essa projeção, que quando eu e a desembargadora Maria Isabel fizemos na antiga segunda Câmara Civil do TJRJ, isso tinha repercussão ali. E quando o Supremo faz, isso tem repercussão nacional. Mas mostra, e que bom que isso foi feito no Supremo, mostra que dá para fazer. Mostra que dá para fazer. Temos os atos concertados, que são
convenções entre juízos, em que eles estabelecem procedimentos para a realização de determinados atos no processo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre eles na sequência. E temos a cooperação interinstitucional, que é a cooperação do judiciário com o que está fora do judiciário. E para não parecer que é algo muito esotérico, eu só queria que vocês se lembrassem do Cisbajude, que veio substituir o Bacenjude, com todos os defeitos que o Bacenjude tinha e alguns novos que o Bacenjude não tinha, criou-se o Cisbajude. E o Cisbajude é fruto de uma cooperação entre o Poder Judiciário e o Banco Central. Se não houvesse cooperação entre o Judiciário e o Banco Central, não tinha Cisbajude. E, claro, alguém aí já lembrou do Renajude. E do Sniper. Tem horrores. Mas, enfim, que são frutos de cooperação. O Sniper também com o Banco Central, o Renajude com o Denatran. Nós temos cooperação, temos casos de cooperação interinstitucional muito interessantes e que fogem muito da nossa realidade. Tem um exemplo que eu acho espetacular do Tribunal de Justiça do Amazonas, fez um protocolo de cooperação com a Secretaria de Saúde para citação e intimação, coisas que a gente não pensa no Rio de Janeiro. Citação e intimação de pessoas que moram nas comunidades formadas por habitantes dos povos originários. Sabe por quê? Porque tem gente lá no Amazonas que não fala português, só fala as línguas dos povos originários. Como é que cita ou intima uma pessoa dessas se o juiz e o oficial de justiça só falam português? Só que os médicos e enfermeiros da Secretaria de Saúde, que vão de barco até esses lugares, tiveram que aprender as línguas originárias para poder se comunicar com essas pessoas. Então, foi feito um protocolo e agora os médicos e enfermeiros viraram oficiais de justiça e fazem as citações e intimações nas línguas originárias. Espetacular. O Tribunal de Justiça do Amazonas tem vídeo mostrando, porque a gente pensa naquela aldeia, né? Não, é uma cidade com estrutura, tudo, casa, loja. Chega o profissional da Secretaria de Saúde, entra na loja, o dono da loja é uma pessoa que não fala português, e esse profissional da Secretaria de Saúde faz a intimação e explica lá para ele tudo que está acontecendo na língua originária. A gente fica vendo o vídeo dizendo, não entendi nada. Mas você imagina o oficial de justiça falando com ele em português, a reação do não entendi nada seria dele. E quem está sendo intimado é ele, não sou eu. Mas eu queria focar na concertação. Na concertação, 2 ou mais órgãos jurisdicionais convencionam procedimentos para o desenvolvimento de atividades processuais. Pode ser para qualquer ato. Pode ser para citação, pode ser para cumprimento de tutela provisória, pode ser para colheita de prova, pode ser para qualquer coisa. Me permitam lhes dar exemplos. Vou trazer um exemplo do Rio de Janeiro. Nós temos um ato concertado, aqui do lado, primeira e segunda varas de família da Barra da Tijuca, estabelecendo que, entre essas 2 varas, processos da mesma entidade familiar serão sempre distribuídos para a mesma vara, evitando que a ação de alimentos tramite numa vara e a ação que regulamenta a convivência em outra vara. Por quê? Isso dá problema. Porque o juiz fixa a convivência, fixa o regime de guarda e convivência, dizendo, olha, guarda compartilhada e a residência base é a do pai, e o juiz de alimentos diz que o pai tem que pagar tanto de alimentos achando que a criança mora com a mãe. E aí começa a dar recurso para todo lado. Se você joga tudo para a mesma vara, esse risco desaparece. Até porque a gente sabe que, em matéria de família, os processos podem ser muitos, mas o conflito é um só. E se o conflito é um só, bota tudo no mesmo juízo. Nós tínhamos dezenas de conflitos de competência entre as varas de família da Barra da Tijuca até 2021. Dezenas.
Porque sempre tinha alguém que dizia está nessa vara, mas devia estar na outra, porque o outro processo está na outra, tem conexão, não tem conexão, tem risco de decisão conflitante, não tem risco de decisão conflitante. Aí um juiz acha que tem, o outro acha que não tem, conflito de competência, vai para o tribunal. De 2021 para cá, o número de conflitos de competência entre a primeira e a segunda vara de família da Barra da Tijuca se reduziu a zero. Zero. Não teve mais nenhum. O que faz com que o processo não precise parar para a gente ficar discutindo competência, eficiência. Temos um ato concertado entre o TJ e o TRT. Entre o TJ do Rio de Janeiro e o TRT do Rio de Janeiro, primeira região. Por causa das recuperações, já que falamos de direito empresarial, as recuperações judiciais. Um dos maiores problemas da recuperação judicial, especialmente das grandes recuperações judiciais, era estabelecer os quadros de credores trabalhistas. A desembargadora Maria Isabel e o desembargador César Augusto foram juízes de vara empresarial, sabem bem disso. Identificar todos os credores trabalhistas, saber quanto cada um tem para receber, e ainda separar quem já tem título executivo e quem não tem título executivo, que são 2 quadros, era um problema muito sério. E aí vinham aqueles credores trabalhistas todos se habilitar, a recuperanda, impugnando as habilitações, e discute valor, porque a Justiça do Trabalho faz a correção monetária por um índice, a Justiça Estadual faz por outro, o TST e o STJ nunca se entenderam. O que nós fizemos? Pegamos um processo, uma recuperação de uma empresa de ônibus grande, em que 80% dos créditos eram trabalhistas. Pegamos 2, uma que estava em curso e uma que já tinha acabado, de empresas mais ou menos do mesmo porte. Fomos ver, na que já tinha acabado, quanto tempo tinha levado para fixar, definir esses 2 quadros. Tinha levado 4 anos. Pegamos essa outra que estava começando, o juiz da recuperação foi ao juiz que centralizava as execuções trabalhistas. Eles fizeram um ato concertado para aquele processo. O que tinha levado 4 anos no outro caso levou 40 dias. A Justiça do Trabalho fez os 2 quadros, deu para a gente de presente. E deu para a gente corrigindo pelos índices da Justiça Estadual. Aí eu levei isso à presidência do TRT e disse, deu certo. Vamos institucionalizar isso para todos os casos? Vamos. Fizemos um protocolo, assinado na primeira semana de janeiro desse ano. Foi assinado, estabelecendo que esse método pode ser usado em todas as recuperações. 15 dias depois, para surpresa de todo mundo, veio o pedido de recuperação da Americanas. A gente não sabia, ninguém sabia que isso ia acontecer. Depois que deu aquela confusão inicial lá que saiu no jornal, primeira providência do juiz, oficiar a CAEX, que é o órgão da Justiça do Trabalho que faz isso, para que eles façam o levantamento de todos os credores trabalhistas. Uma recuperação daquele tamanho, a gente tem a expectativa de que ainda este ano os 2 quadros já estejam completamente prontos. Eficiência por cooperação. E a gente pode fazer concertação para atos probatórios. E aí eu começo a me aproximar mais da PI. Mas eu quero contar um caso que não é de PI para mostrar como é que isso pode funcionar. Numa comarca muito conhecida, eu me refiro a Petrópolis, na região serrana, existem 3 varas cíveis. E nessas 3 varas cíveis foram identificados aproximadamente 100 processos que versam sobre a mesma coisa. São 100 processos em que a autora é uma cooperativa e os réus são os cooperados. Um processo para cada cooperado. E o que a cooperativa diz? Ela diz, num determinado período, entre o ano A e o ano B, eu dei prejuízo. E o regulamento da cooperativa diz que se deu prejuízo, isso tem que ser rateado entre os cooperados. Que a cooperativa não pode dar prejuízo, senão ela acaba. Então eu quero que esse cooperado seja condenado a pagar a parte dele. E todos os 100 cooperados se defendem dizendo, olha, não teve prejuízo. Está errado. Mas se teve, eu quero discutir quanto é a minha parte. Porque, claro, eles não têm necessariamente participações iguais na cooperativa. E aí os juízes das 3 varas cíveis, conversando e verificando que esse processo tinha acontecido, que esse processo estava em curso, perceberam o seguinte, que iam ser feitas 100 perícias, e essas 100 perícias iam ser iguais.
Porque, veja, ou deu prejuízo ou não deu. Então, não precisa fazer 100 vezes essa conta. E não adianta tentar fixar o valor que um tem que pagar sem saber quanto os outros têm que pagar, porque cada um tem uma fração. E a soma das frações tem que dar um inteiro. A gente que é do direito é meio ruim de matemática, mas enfim. Essa parte da matemática a gente ainda vai, né? A soma de todas as frações tem que dar um inteiro. Então, não adianta eu saber. Eu não vou conseguir saber quanto esse cooperado tem que pagar se eu não souber quanto cada um tem que pagar. Então, todas as perícias dos 100 processos iam ter que examinar a mesma coisa. Sabe o que eles resolveram fazer? Uma perícia só. Vamos fazer uma perícia só. Depois, a gente pega 99 cópias, junta uma nos autos de cada processo e aí cada juiz julga o seu. Mas vamos estabelecer um procedimento para uma perícia única. E vejam, eles têm que estabelecer um procedimento, porque são 3 juízos, e aí começam a surgir questões. Por exemplo, se alguém arguir o impedimento do perito, quem decide? Qual dos 3? Se alguém formular um quesito suplementar, quem decide se esse quesito suplementar será deferido ou indeferido? Qual juiz? Então, eles estão montando esse procedimento para decidir tudo, para resolver tudo, e quando esse procedimento estiver todo montado, eles vão publicar o ato concertado e vão fazer uma perícia só em 100 processos. Mas também dá para fazer concertação para ato decisório. E eu quero lhes trazer um exemplo que é sensacional. Ainda não é de PI, mas eu estou chegando na PI. Eu juro que eu estou chegando. No estado de Pernambuco, surgiu um problema. Apareceram na Justiça Estadual 6.000 processos. 6.000. Para discutir questões relacionadas à aquisição de imóveis pelo sistema financeiro de habitação. Ou que nome isso tem atualmente? Eu sou do tempo que se chamava BNH. Então, 6.000 processos, envolvendo lá vários empreendimentos. E começaram a perceber que em todos esses processos, que são aquelas causas repetitivas, tudo igualzinho, os autores sempre formulavam 2 pedidos. Eram sempre 2 pedidos. E aí começou uma discussão se aquilo devia ser julgado na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. E aí começa. Recurso, conflito de competência. Vai para cá, vai para lá, fica na estadual, vai para a federal. Da federal volta. Essa história foi parar no Supremo. Porque, claro, competências constitucionais, como a da Justiça Federal, são matéria constitucional. O Supremo deu a última palavra. E o Supremo deu a decisão que ninguém achava que ia ser dada. O Supremo disse, são 2 pedidos. Um é da estadual, o outro é da federal. Só que esses processos estavam na estadual. O que isso ia gerar? Sentenças, julgando mérito, 6.000 sentenças julgando o mérito de um pedido, e dizendo que não se resolvia o mérito quanto ao outro, e quem quisesse que fosse propor outra ação na Justiça Federal. Quer dizer, os 6.000 processos iam virar 12.000. O TJ de Pernambuco e o TRF da 5ª Região encontraram uma outra solução. Como esses processos já estavam todos instruídos em primeiro grau, maduros para julgamento, eles fizeram um ato concertado e criaram um painel de decisão. Um painel julgador. O que era isso? Era uma espécie de vara virtual que tem 2 juízes, um estadual e um federal. Eles se reuniram e julgaram os 6.000 processos. Julgaram os 2 pedidos. E as sentenças vieram assinadas pelos 2 juízes. E aí você diz, mas esse pedido aqui não tinha que ser julgado na Justiça Estadual? Então, tem um juiz estadual assinando isso. Ué, mas o outro não era da Justiça Federal? Então, vê se não tem um juiz federal assinando essa sentença. Uma sentença julgando tanto o caso da Justiça Estadual como da Justiça Federal, porque um juiz estadual e um juiz federal julgaram. O painel decisor. Claro que todo mundo recorreu, né? Quem perdeu, recorreu. E o STJ disse, pode. Isso é cooperação judiciária. Agora eu cheguei na PI.
Aí tem até que botar os óculos. Como é que a PI entra nessa conversa? Ela entra principalmente por causa de um fenômeno chamado prejudicialidade externa. E aí, diferentemente dos meus colegas, que falaram muito mais sobre marca, eu vou me concentrar na patente. Qual é o grande problema? É que a ação de nulidade de patente é na Justiça Federal. Mas nós temos muitos casos na Justiça Estadual em que não se pede a nulidade da patente, mas se discute a infração à patente. E aí a gente tem lá as ações de infração. Eu sou professor de processo, ações inibitórias. Tutela inibitória que se busca, basicamente. E com um problema a mais, a expressa previsão legal da possibilidade de se alegar a nulidade de patente como defesa. E aí fica um problema. Quer dizer, tem muitos problemas, mas eu quero me concentrar em um problema. Para poder falar de cooperação e de atos concertados, eu quero focar em um problema. É que se no processo da Justiça Estadual a nulidade da patente foi alegada como defesa, mas a nulidade da patente é a questão principal de outro processo pendente lá na Justiça Federal, e nós não podemos reuni-los para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, porque o artigo 55, parágrafo 3º do CPC, que prevê essa reunião, não permite modificação de competências absolutas, e essas competências são absolutas. Então, a solução qual é? Suspender um processo para aguardar a decisão do outro, na forma do artigo 313 do CPC. Me ajuda aí, Mazola. 313, inciso 5º, a linha A. É isso? Obrigado. E o ponto eletrônico. E aí suspende. A gente aprende isso na faculdade. Suspende o processo da causa prejudicada, que é da Justiça Estadual, e aguarda a sentença do julgamento que julga o processo da causa prejudicial, que é o da Federal. Lindo. Não fosse o fato de que o próprio Código de Processo Civil diz que essa suspensão não pode levar mais do que 1 ano. E em 1 ano, muitas vezes, o laudo pericial ainda não está pronto. Quanto mais ter sentença. E aí? Aí está no Código. Aí o processo que estava suspenso volta a tramitar e o juiz que julgue. E que se vire. Bom, primeira coisa. Se ele vai ter que julgar e se ele vai ter que se virar, sabe o que ele vai mandar fazer? Perícia. Para quê? Para saber se teve ou não teve alguma nulidade dessa patente. Mas essa perícia já não está sendo feita na Justiça Federal? Então, primeira coisa. Por que não faz uma perícia só para os dois? Cooperação. Segunda coisa. Mesmo com uma perícia única, se lá, em 1 ano, não tiver sentença, vai ter uma sentença aqui, provavelmente primeiro. E aí a gente tem o risco das decisões conflitantes ou contraditórias. E aí o juiz daqui diz que a patente não valeu, aí daqui transita em julgado, depois vem a de lá e diz que valeu, aí começa a discutir se cabe rescisória, se não cabe rescisória. Por que não uma concertação para decisão? Como fizeram o TJ de Pernambuco e TRF da 5ª Região. Por que não um ato concertado para que essas duas causas sejam julgadas em conjunto pelo juiz estadual e pelo juiz federal? Cada um julgando a sua parte, mas ambos assinando a sentença, construindo juntos essa sentença. Então, nós podemos ter prova pericial conjunta, nós podemos ter decisão conjunta. E esses são exemplos de como a cooperação pode ajudar na propriedade industrial. E vejam, ela pode ajudar do que vocês imaginarem, desde que não se viole a Constituição. Sabe aquele processo que está tramitando no Rio, mas a perícia vai ter que ser feita no Amazonas? Não precisa de precatória, faz por auxílio direto. Sabe aquele caso de marca em que o processo está tramitando no Rio, mas, por alguma razão, o teste 360 só pode ser feito no supermercado lá de Belém do São Luís do Maranhão?
sei lá, entrou Guaraná Jesus na conversa, vai ter que fazer lá em São Luís do Maranhão, que é o único lugar do mundo que vende Guaraná Jesus. Para quem não conhece, é um refrigerante cor-de-rosa. É o máximo que eu sou capaz de dizer, porque eu não bebo refrigerante. Oi? Copacabana vende. Mas é importado do Pará para o Maranhão. Não, tem, eu sei, tem. Que vende produtos típicos do Pará. Guaraná Jesus é do Maranhão, do Pará. Porque o Pará importa do Maranhão. Tem um comércio internacional ali do Maranhão e do Pará. Mas o máximo que eu sou capaz de dizer sobre o Guaraná Jesus é que ele é cor-de-rosa, porque eu não bebo refrigerante, então não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Mas eu sei que ele é cor-de-rosa. Até a Xuxa tentou comprar uma época. Mas aí tem que fazer a perícia lá, porque aqui vende Guaraná Jesus, mas não vende o concorrente do Guaraná Jesus. E aí a perícia vai fazer onde? Vai fazer no Maranhão. Para que precatório? Faz por auxílio direto. Então, através da cooperação, a gente consegue produzir bons resultados de forma mais eficiente. E onde a gente tem mais eficiência, a gente tem um sistema de realização da atividade processual muito melhor. Falava-se muito de precedentes, que eles iam mudar o mundo, que os negócios processuais iam mudar o mundo, que a tutela da evidência ia mudar o mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nada disso vai mudar o mundo. E eu estou falando do nosso mundo. Mas eu tenho muita confiança de que a cooperação judiciária pode mudar o nosso mundo. E pode fazer com que a gente tenha um sistema de prestação de justiça do qual a gente possa se orgulhar. Porque hoje nós temos no Brasil um sistema de cooperação judiciária que já é modelo para outros países. E a cooperação judiciária está funcionando. O que a gente precisa é implementar em todos os nossos profissionais, da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, uma cultura de cooperação judiciária. Por isso, eu convido vocês, inclusive, a conhecerem a página do Núcleo de Cooperação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está hospedada no site do Tribunal de Justiça, que todo mundo conhece, lá o tjrj.jus.br. Se você for na aba institucional, tem lá o link Núcleo de Cooperação. Clique lá e você vai conhecer a nossa página. Inclusive, doutor Felipe, com um formulário para que qualquer pessoa formule pedidos de cooperação. Porque a Resolução 350 diz que o advogado pode sugerir a cooperação. E aí você entra lá, você diz qual é o seu pedido, a que processo você se refere. Se você quiser juntar algum documento, uma cópia de um ato, por exemplo, você pode juntar o PDF, clique em enviar, isso é transformado num e-mail que vai para o grupo de cooperação, a gente recebe. Cada pedido é transformado num procedimento administrativo para a gente dar andamento, nem que seja para responder, como já aconteceu, dizendo, olha, isso não tem nada a ver com cooperação, não é por aqui, procure tal outro caminho. A gente tenta cooperar até com quem não entendeu direito a cooperação, dizendo, olha, o seu caminho é outro, vá por ali que pode dar certo, mas quando dá para a gente fazer, a gente faz. E, feito esse convite, e lembrando da advertência do professor Barbosa Moreira, que dizia que palestras devem ser boas, de preferência boas e curtas, mas se forem curtas nem precisam ter sido boas. Eu espero, sinceramente, que a minha, pelo menos, tenha sido curta. Muito obrigado. Bom, a gente é que agradece, excelente exposição, muito didática e que acho que instigou aqui a criatividade de todo mundo, pensando que essas novas possibilidades, inclusive até relativizando o conceito de hierarquia dentro do judiciário, mostrando que as partes podem ser, junto, né, com o próprio judiciário, muito mais participativas, né? Isso traz para a gente, eu acho, né, pelo menos para mim, muito, né, me fez pensar que vários assuntos, inclusive porque, por exemplo, na prática, às vezes acontece a gente ter até uma ação de infração de patentes na Justiça Federal, acho que o Eduardo deve estar lembrando aí do caso, e o quanto seria importante ter um ato concertado, de repente, nesse contexto.
E aí vou deixar agora com o Marcelo, que é um expert no tema também, para trazer aí as contribuições, comentários. Obrigado, Maria Isabel. Primeiramente, parabenizar o IDS, né, por esse evento, nossos sócios controladores também que apoiam sempre esse tipo de iniciativa acadêmica. Muito feliz com a presença dos desembargadores César e Maria Isabel, magistrados durante muito tempo nas varas empresariais, então realmente tê-los aqui hoje, ainda que como desembargadores, é muito gratificante para a gente, essa troca acadêmica. Eu tenho certeza que tudo que é falado aqui é dentro de um ambiente acadêmico, às vezes não é opinião pessoal de caso concreto, é realmente a reflexão, troca de ideias, né? Troca de pensamentos. O desembargador Câmara, eu já vi umas 600 palestras dele, e toda palestra eu penso, a didática dele é irritante, né? Porque ele consegue falar, é difícil falar fácil, né? É difícil. E ele consegue realmente traduzir, às vezes, temas complexos como esse da cooperação, de uma maneira que a gente fica aqui pensando, a cabeça fica queimando. E quando a gente pensa em cooperação no mundo da PI, não sei se o nosso amigo Luiz Edgar, que está aqui, a gente teve um caso, uma vez que a gente é ex-adversos, né? E aí o Luiz Edgar subiu na tribuna primeiro para sustentar, e aí, olha, primeiramente, queria saudar um colega, Marcelo Mazola, um profissional que eu respeito muito. Começou a falar um monte de coisa. E quando eu subi, eu também falei, o Divaldo, para. Não dá para fazer um acordo aqui, não? Estou vendo que vocês se adoram e acabar esse processo. Só que, infelizmente, no caso, não dava, né? Mas, não, foi empate. E também um comentário rápido. O Câmara comentou que o filho dele, enfim, já trabalhou aqui no escritório, o Rodrigo, hoje não trabalha mais, mas o filho do Câmara, ele é uma prova viva daquele ditado de que a inspiração não pula uma geração. Ele realmente é um menino brilhante e o fruto não cai, né, longe da árvore, e realmente hoje está trilhando um caminho na área da recuperação judicial muito frutífero. Mas aqui considerações rápidas. Maria Isabel, também é uma honra ter a sua moderação, mas quando você fala de cooperação, atos concertados no mundo da PI, eu acho que talvez esse seja um dos temas mais novos e contemporâneos e que vai despertar. Quando eu vi a decisão, o voto conjunto do Barroso e do ministro Barroso e do Gilmar, eu falei, o timing foi perfeito, porque eu, sinceramente, acredito que em breve a gente vai ver, não digo talvez sentenças de juízes federais e estaduais assinadas juntos, eu acho que isso pode demorar um pouquinho mais, mas certamente a produção de uma prova pericial conjunta, isso pode acontecer. Porque isso tem um problema prático muito grande. Nós todos aqui já vivemos situações que, por exemplo, a ação de infração de patente continuou, a empresa foi condenada a pagar uma indenização e depois uma ação que estava tramitando na federal reconheceu a nulidade da patente. Você tem uma coisa julgada injusta. Só que o sistema convive com coisas julgadas injustas. Nesse caso, sequer caberia rescisória. O sistema é feito assim, né? Então, por que não se fazer realmente um ato concertado? E no caso das patentes, o desembargador Câmara falou bem, a lei prevê o artigo 56, parágrafo 1. Primeiro, né, diz que é possível alegar a nulidade como matéria de defesa na ação de infração. E isso gera um paradoxo de que a gente pode ter provas, pode ter resultados das perícias contraditórias. Por que a cooperação que visa, justamente, preconiza eficiência, não pode ser implementada? Por que o juiz estadual não pode acionar o juiz federal, vice-versa? Falar, vamos fazer um ato concertado para a gente fazer essa prova junto? Ambos vão quesitar, ambos vão estabelecer o procedimento, e aquela prova única, no que tange a respectiva atribuição de competências, é aproveitada para o seu processo. Na Justiça Federal, e a gente tem magistrados federais aqui na plateia, há um tempo atrás teve uma enxurrada de ações de patente mailbox, ações idênticas, sobre a mesma tese. Por que essas ações não poderiam, por um ato concertado, serem centralizadas no mesmo juízo? Ele definiria todas as ações. Isso é possível, a gente vê acontecendo na Barra da Tijuca, o exemplo que o senhor deu. Então, realmente a gente pode pensar em muitas situações no campo da propriedade de se realizar atos concertados, né? E fechar aqui, para também não avançar no horário do nosso almoço e abrir para as perguntas,
pensar um pouco também, né? O Código de Processo Civil tem 8 anos, né? As ferramentas estão aí, elas estão à nossa disposição. Cabe aos advogados, aos operadores de direito, no modo geral, e, óbvio, com a colaboração do judiciário, dos atores, pensar um pouco fora da caixa e ver o que a gente consegue fazer para ter um sistema de justiça melhor. Como é que a gente consegue otimizar a eficiência, sem violar nenhuma garantia fundamental, né, o devido processo legal, mas pensar um pouco além daquilo que a gente vê. Será que é razoável dar 600 sentenças iguais ou sobre aquele mesmo tema, produzir provas que podem ter resultados contraditórios? Né, o próprio Código de Processo Civil prevê uma regra agora que, independente de conexão, você pode reunir os processos, está lá no 55, parágrafo 3º. Então, acho que a gente tem ferramentas, a gente tem aberturas sistêmicas para construir e pavimentar esse terreno da cooperação judiciária, que sem dúvida é um tema, e o desembargador Câmara, como diretor desse núcleo de cooperação, e muito acessível a todos que querem realmente buscar medidas de cooperação, pode ajudar até na orientação, né, do que se fazer da melhor forma a se fazer. E o CNJ, quando edita essas resoluções, a 350 principalmente, depois ele editou a 436, a gente tem que acompanhar, os advogados têm que acompanhar as resoluções do CNJ, porque hoje elas são fontes de direito processual, das normas de direito processual. Antigamente só pensava na lei e na jurisprudência. Hoje as resoluções do CNJ são fontes de normas processuais. Então a gente realmente tem que estar antenado, atualizado. Mas, mais uma vez, embaixador, eu agradeço pela terceira participação do senhor como coordenador acadêmico do evento. Realmente é muito gratificante ter um ícone da magistratura nacional, o professor de todos os professores no campo do processo civil, desfrutando aqui do seu tempo e dividindo um pouco do seu conhecimento com a gente. Muito obrigado. Bom, em razão aí do adiantado da hora, eu tenho até 2 perguntas aqui, mas acho que vou ficar na pergunta que está mais direcionada a ato concertado, né? E eu estou entendendo aqui que a pergunta quer saber se os juízes, né, qual é a percepção que se tem dos juízes a respeito disso. Quer dizer, estão preparados, de uma forma geral, os juízes estão abertos e preparados a realmente trabalhar para que esses atos concertados aconteçam, né, de uma forma, obviamente, eficiente. Quer dizer, essa é a percepção do judiciário como um todo, né? A questão é ótima, porque eu no final da minha exposição, estava falando da necessidade de se criar uma cultura de cooperação. Né? A gente ainda não criou essa cultura, ela não está disseminada ainda pelo judiciário, mas a gente já tem movimentos. Né? E o que a gente percebe na prática é que aqueles que experimentaram uma vez gostaram. Né? Isso é fundamental, porque isso permite até a propaganda boca a boca. Né? O colega que fez, viu que deu certo, comenta na hora do cafezinho com o outro. Olha, eu fiz tal coisa e funcionou. Né? E aí a gente já começa a ver práticas de cooperação se espalhando pelo país inteiro. Eu dei alguns exemplos aqui, mas teria muitos outros muito interessantes. Né? Mazola falava aqui da questão da concentração de processos repetitivos num só juízo. A gente teve isso em Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana tem 3 varas cíveis, e lá houve 3 grandes empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Claro que todos 3 deram problema, claro que todos 3 geraram centenas de processos. Os juízes fizeram um ato concertado, estabeleceram que todos os processos do primeiro empreendimento iriam para a primeira vara, todos do segundo para a segunda vara, todos do terceiro para a terceira vara. De modo que se concentrou num só juízo todos os processos que diziam respeito ao mesmo empreendimento. Isso permitiu ao juiz daquela vara conhecer todos os aspectos daquele empreendimento e julgar aquelas causas. É muito melhor do que espalhar os processos dos 3 empreendimentos pelas 3 varas. Então, a gente vê já esse tipo de realização, de prática de cooperação. A Justiça do Trabalho tem desenvolvido a cooperação de forma muito interessante. Né? Se alguém aqui tem algum mínimo de experiência na Justiça do Trabalho, talvez tenha ouvido falar do Projeto Garimpo. Né? O Projeto Garimpo foi um termo de cooperação de todos os TRTs do Brasil. Eles conseguiram juntar todos. O TST coordenou isso.
e foram buscar aqueles dinheiros daqueles depósitos recursais que estavam abandonados há muito tempo, né? E encontraram 2 bilhões de reais. E o que eles descobriram? Que muitos desses valores tinham sido depositados por empresas que recorriam num estado, mas tinham execução trabalhista em outro. E essas execuções muitas vezes estavam paradas porque as empresas não eram mais encontradas. Então, esses dinheiros foram usados para quitar débitos trabalhistas das próprias empresas. Então, acharam 2 bilhões de reais. Isso é um negócio monumental, né? Por uma cooperação entre todos os TRTs do Brasil. Então, a Justiça do Trabalho tem dado um show nisso, né? Aliás, eles sempre foram muito abertos para a inovação, a gente tem que reconhecer isso, né? E a Justiça Estadual, a Justiça Federal estão vindo, estão aprendendo. Então, a gente já vê esses exemplos, né? Eu contei o caso de Petrópolis, daqui da Barra da Tijuca, e a gente tem visto já em alguns tribunais, não em todos, infelizmente, a tentativa de se desenvolverem critérios para que a gente possa disseminar essa cultura de cooperação. Então, assim, ainda não é a coisa mais popular do mundo, mas 25 anos atrás, se alguém falasse em tutela antecipada, os juízes não davam porque tinham medo. E hoje, isso definitivamente não é um problema, né? O novo, às vezes, pode assustar um pouquinho, mas um dia o novo fica velho. Não, e só antes de passar para a Maria Isabel para encerrar o painel, esse ponto que o desembargador Câmara falou, muito relevante. Para você usar o Instituto, você tem que conhecer o Instituto. E esses eventos que o IDS promove são justamente para disseminar, né, essas, entre aspas, novidades e a potencialidades sistêmicas que elas têm para o nosso ordenamento jurídico. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu escrevi um artigo da cooperação entre árbitros no processo arbitral com o judiciário, e um juiz que eu pedi para dar uma olhada no artigo me ligou falando que tinha um erro de português, que eu tinha escrito concertados com C, e concerta com S. Eu falei, não, mas são atos concertados. Mas está errado. Não peça para esse cidadão levar o seu carro para o concerto, porque ele, em vez de levar para o mecânico, ele vai levar no seu para... núcleo. Não. Ou pior, vai levar no municipal. Exatamente. Bom, era isso, Maria Isabel. Doutor Marcelo, por favor, posso me manifestar aqui? Oi, aqui sou eu. É só porque o senhor falou aqui que vai demorar um pouco para ter sentenças, quero dar um contra-exemplo. Fiquei pensando aqui com os exemplos do doutor... Estão me ouvindo? Sim. Fiquei pensando aqui nos exemplos do professor Alexandre Câmara. E eu queria saber como é que eu faço para fazer esse pedido porque eu estou com um processo lá, eu também não quero mencionar. Não é perícia aí que está. É porque é um caso assim. Eu fico pensando se eu posso ficar falando aqui, mas assim. Olha, o processo é público. Não, acadêmico. É um processo que o meu antecessor, estou há pouco tempo na vara, o doutor Marcelo Tavares, ele tinha tinha dado uma decisão liminar por conta de trade dress, né? E eu entendo que isso não é a nossa competência. Essa semana a advogada esteve lá presente, eu disse isso, né? A senhora vai ter que cindir esse processo em 2. Mas era uma situação que eu posso... Mas como é que eu posso ter iniciativa disso? Porque isso não está distribuído no Estado ainda. Pois é. Porque, no meu caso, o meu juiz antecessor já decidiu sobre isso. A melhor forma, nesse caso, é fazer o contato através dos 2 núcleos de cooperação. No TRF2, quem responde pela cooperação é a Corregedoria de Justiça. E no TJ nós temos um núcleo independente da Corregedoria. Uma questão de estrutura interna de cada tribunal, claro. Então, é só conversar lá com a desembargadora Letícia, que é a corregedora da Justiça Federal, da 2ª Região, ela entra em contato com o núcleo de cooperação do TJRJ, entre parênteses, eu, e a gente instrumentaliza isso para tentar construir um painel e ver se a gente consegue fazer uma decisão conjunta entre um juiz federal e um juiz estadual. E seria lindo. Porque, nesse caso especificamente, ele fez um ardil, né? A parte, assim, posso nem estar falando isso aqui, mas, enfim, ele fez uma marca que, sob o aspecto figurativo, ela é diferente dos concorrentes do mercado. Mas, ele, digamos assim, ele altera aquela marca nas embalagens
de forma que seja parecida com o concorrente, né? Então, do ponto de vista da marca, figurativamente, do ponto de vista do registro, não há problema nenhum. No meu caso, eu ia dar improcedência. A questão é sobre o trade dress, né? E como é que fica essa questão da competência? Eu fiquei pensando nisso, assim, realmente ela vai ter... Em regra, eu sou muito contrário a essa ideia de cindir os processos, mas o STJ tem entendido dessa forma, né? E, nesse caso, dá para tentar evitar a cisão. Pois é. Criando um painel. Então, através da cooperação de lá com a cooperação daqui, a gente tenta resolver. Tá ok. Obrigado, doutor. Eu podia só, Isabel, me permite um segundo, não é para falar do tema mais da palestra, não. Já está na hora de encerrar. O desembargador César Augusto vai reclamar por causa do almoço. Se bem que hoje eu ganhei um ponto aqui, porque eu descobri que o desembargador César Augusto é daltônico, porque eu também sou. Mas é só para dizer uma coisa que eu queria ter falado e acabei esquecendo. É que esse é o terceiro seminário, mas é o primeiro presencial, e a gente teve nos anteriores presenças muito ilustres, do ministro Fux, no primeiro, do ministro Moura Ribeiro, do ministro Sanseverino, no segundo. Né? Eu só queria fazer, então, uma homenagem ao ministro Sanseverino, que nos deixou recentemente, de forma tão trágica, e que faz parte da história já desse nosso encontro. Então, era só para deixar registrada aqui essa menção. Acho que para fazer um agradecimento final aos 3 desembargadores que trouxeram tanta luz aqui para, enfim, temas que são importantes para o nosso dia a dia, no trabalho. Acho que também mostrando a preocupação que o judiciário tem também diante dessas questões, né? Então, aproxima, a gente, em muitos momentos, se sente assim que existe uma vontade conjunta de trabalhar certos temas. Então, é só manifestar o agradecimento aí. Boa tarde. Renovo meus agradecimentos à ilustre presença dos nossos palestrantes, desembargadora Lustrande, desembargadora Maria Isabel, desembargador César Augusto. Muito obrigado pela presença. O IDS, sem dúvida nenhuma, teve um programa muito rico nessa manhã, um debate extremamente rico. Esperamos repeti-lo no próximo ano, no nosso quarto encontro, nossa quarta edição. Muito obrigado a todos. E convido os senhores a participarem do próximo evento do IDS, que já está programado para o dia 12 de julho, em que debateremos um assunto extremamente interessante, que é como fazer o clearance, ou a liberação de direito em obras audiovisuais e exposições culturais, com a participação de um diretor da Walt Disney Company e de uma diretora da Casa Roberto Marinho. Será um debate extremamente interessante, dia 12 de julho. Espero revê-los aqui. Muito obrigado a todos.